Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Monsenhor Héctor de São Bento, chamo a tua atenção porque neste tempo, segundo o calendário católico tradicional, estamos festejando, digamos assim, estamos celebrando, melhor dito, celebrando na liturgia que corresponde ao 60º domingo do calendário católico tradicional, repito, que é o calendário que eu sigo e meus fiéis também acompanham. Portanto, assim como tantos outros padres e tantos sacerdotes e também fiéis que participam da missa tradicional. Então, curta, compartilhe, não deixe de fazer seu comentário, pedido de oração, que esse pedido será colocado também na Santa Missa, se o Senhor ou Senhora pedir, e também eu peço para você contribuir, seja um apoiador do canal, sempre está o Pix para você acompanhar e precisamos realmente de sua ajuda. Fiel, católico, tradicional, aquele que quer que este calendário católico tradicional, também com as missas e tantas pregações alicerçadas nesse texto bíblico, que é muito importante, vamos a entender que sua ajuda de ser um apoiador é urgente, é para ontem. Né? Fico sempre repetindo esta frase e as contribuições são muito fracas e praticamente vai caindo bastante. Mas graças à sua contribuição podemos fazer mais. Então, conto com ser apoiador e curta e compartilhe estes vídeos da Divina Palavra. Bom, neste domingo, como vemos no calendário católico tradicional, temos a liturgia e o texto bíblico da igreja tradicional, da missa tradicional, e que vai acompanhando a oração litúrgica. Né? Não é propriamente, serve para uma catequese, serve para meditação, mas, evidentemente, que não é digamos assim, como hoje se vê nas outras missas, de Paulo VI, ditas assim, onde rigorosamente pregar sobre esses textos, a maioria faz um comentário, primeira leitura, segunda leitura, evangelho, mas aqui é em oração. O padre lê, ou uma pessoa lê a primeira leitura e já passa para o aleluia, ou um salmo, um gradual, e depois o Santo Evangelho. E ponto. E vai se repetindo este Evangelho e também a primeira leitura, umas poucas variantes, para meditar ao longo da semana, porque o primeiro domingo é o primeiro dia da semana, e se vai meditando na liturgia tradicional, sempre um clima de oração na escuta da voz de Deus. Prestemos atenção. Então, o que corresponde às leituras, vou comentar, é leitura segunda carta de São Paulo, a segunda carta aos Coríntios. E aqui, que vou colocar na tela, para ninguém se perder, é o capítulo 11, versículo 19 a 33. E vai do capítulo 12 a versículo 1 ao 9. Né? Então, pega parte de dois capítulos, 11 e 12, e alguns versículos, como vemos. E aí São Paulo entra dentro desta, digamos assim, autodefesa, porque ele se vê que tem que lutar muito contra o que eles colocam aqui, nos versículos aqui, que são os falsos irmãos. Já no versículo 26, do capítulo 11. E aí vemos que os falsos irmãos estão infiltrados, já estão dentro do cristianismo, já da igreja primeira e antiga, etc., como você queira denominar. No início do cristianismo estavam os falsos irmãos, que eram judeus que se infiltravam e estavam sempre com esse ahínco, essa força de colocar a circuncisão e rejeitar o batismo que trazia nosso Senhor Jesus Cristo, os sacramentos. Bom, e aí vemos que São Paulo tem que lutar contra estes falsos irmãos. E não era pouca coisa.
né? Entendemos no contexto de São Paulo, a religiosidade, tudo o que é a religião é muito mais vivido de geração em geração, são séculos. Então, quando vemos que tem esses falsos irmãos, São Paulo, com força, assim como perseguia os cristãos, ele com a mesma força, ahínco e força, ali ele vai combater os falsos irmãos. Chega a ser muito direto com eles, em outras expressões. Mas aqui vemos que ele faz uma defesa dizendo, eles são hebreus, eu sou. E ele foi formado realmente por um grande, digamos assim, teólogo, um escriturista que seria Gamaliel, muito respeitado no fariseu, porque São Paulo era fariseu. E aqueles que entravam como falsos irmãos eram também da linha fariseia, que alguns se converteram de bom coração e outros estavam ali só para dividir o cristianismo. E aí vemos que São Paulo diz, eu recebi azotes, eu recebi castigos, naufrágio, estar nos perigos, nos pagãos, nos perigos dos falsos irmãos, nos perigos de todo tipo. E ele vai fazendo uma defesa, eu mais. E depois fala as visões que ele disse haver tido, a visão de estar mais alto dos céus e ali ver palavras inefáveis que nenhum ser humano podia repetir. E ainda mais, ele é humilhado por aquele aguilhão da carne, que diz Satanás, vai atrapalhando, evidentemente, uma tentação carnal, iba sempre atrapalhando a São Paulo e pediu ao Senhor São Paulo, Senhor, me livras. E São Paulo escuta do Senhor, na minha fraqueza se demonstra a graça, minha graça te basta. Então, com isso dá como terminado essa questão de suportar o aguilhão da carne, como ele chama. Então, São Paulo, em toda essa defesa, está fazendo porque isto nos mostra a nós que nós realmente também vamos a sofrer como igreja, como paróquia, como congregação, como ordem, como o que for, sempre estarão os falsos irmãos entrando e sempre dando o que falar. E aí podem dar, isso se vai manifestando nos escândalos, nas divisões, nas murmurações, no mal espírito de uma comunidade religiosa, se é mosteiro, se é convento, etc. Isto se vê muito, é muito mais comum do que pensamos. Então, eu entendo esta passagem bíblica, desta divina palavra, da segunda carta de Coríntios, vemos como São Paulo sofreu todo tipo de tormentos externos e internos, as tentações, e tudo isso vai ajudar a São Paulo a ser mais humilde, a defender a igreja que ele estava perseguindo e também o mesmo Cristo Jesus. Então, em Cristo está toda a sabedoria, toda a graça, todos os mistérios, todas as respostas, em Cristo está. Mas, para chegar a esse conhecimento, é só na oração, na penitência, e saber receber com santa resignação, em muitos casos, porque não podemos fazer outra coisa, quando vêm as doenças, quando vêm as tribulações, quando vêm aquelas coisas que Deus permite para nosso bem. Então, hoje se vê, digamos assim, muitas igrejas que dizem e prometem falsamente, vem na minha igreja e tudo vai mudar, vem na minha igreja e ajuda e vai vir um monte de graças, como se Deus poderia ser até comprado, digamos, entre aspas. Nós sabemos das intenções que esses líderes religiosos tiveram, mas realmente sabemos que São Paulo não agia assim. A Igreja Católica também, na sua tradição, sempre foi de tratar de viver muito da pobreza. E quando ela, que tem muitas terras, mosteiros, conventos, era porque realmente os reis, os príncipes foram se convirtiendo ao catolicismo e eles doavam de coração sincero, a maioria, essas terras, e tudo isso ajudou para, usando a palavra moderna, evangelizar, para a Santa Missão Católica e para espalhar o Evangelho de Cristo. Então, vamos a pedir a São Paulo que realmente escute nossa oração,
vamos a crescer na humildade e pedir que Deus nos dê aquelas coisas que nós precisamos para a nossa vida, mas quando vem doenças, tribulações, falsos irmãos, saber lidar com fé e realmente lembrar São Paulo como ele nos ajuda em todos esses momentos, porque ele também sofreu. E isso é o espírito quaresmal que já vai precisando nestes domingos, que vemos que vamos a nos preparar já para a próxima quarta-feira, já o tempo quaresmal de uma verdadeira penitência. Deus abençoe e que Deus nos ajude. São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, compartilhe. Deus te abençoe.